de dois limites especiais, limite da exponencial e do seno. E vamos lembrar em aula passada, em algumas aulas anteriores, que a gente viu um limite onde quando eu tenho uma função contínua, o limite pode entrar dentro dessa função e na interna. Em outras palavras, se eu quiser calcular um limite, por exemplo, de uma exponencial, que é uma função contínua, eu posso pegar, repetir a exponencial e calcular o limite desse expoente. Então, nesse caso aqui, eu posso olhar o limite para o expoente. Acontece, guys, que o limite aqui do expoente é o limite de 1 sobre x para x tendendo a zero pela esquerda. Quanto vale esse limite? A gente já calculou esse limite já em aulas passadas, mas a gente vai explicar novamente. Quando x tende a zero, o denominador está ficando muito pequeno. Então a fração fica o quê? Grande, de forma que a gente espera que esse limite seja infinito. Agora a dúvida é, infinito ou menos infinito? Como o x tende a zero pela esquerda, a esquerda do zero são valores negativos. Isso aqui vai ficando grande, pequeno aqui, né? Vai ficando grande, porém negativo, é menos infinito. Então no fundo aqui esse limite é a exponencial de menos infinito. E o que seria a exponencial de menos infinito? Perceba que a gente vai fazer um cálculo por análise. Esse limite é mais para vocês terem ideia, e é bom ter ideia dessa análise também. A gente vai usar ele em um futuro bem distante. Para a gente entender direito, precisamos conhecer o gráfico da função exponencial. Não sei se vocês recordam da primeira videoaula nossa, a gente falou do gráfico, de que o gráfico da função exponencial era algo assim. Então, quando eu falo em exponencial de menos infinito, eu na verdade estou me referindo à exponencial quando o expoente vai para menos infinito. E olhando aqui para o gráfico, indo para menos infinito, lembrando que é a extrema esquerda, então na hora que eu começar a caminhar para a extrema esquerda, a gente vê que o gráfico vai baixando, se aproximando dessa linha aqui, que é a linha do zero. Então, perceba que tem toda uma interpretação para chegar a essa conclusão, que esse limite, eu vou deixar isso aqui tudo, que esse limite aqui é zero, tá, guys? Ok, ou seja, esse limite é zero para x tendendo à esquerda. A outra situação que o gráfico também vai nos ajudar é o limite do seno de x. O seno de x, a gente sabe que ele vai oscilando. Claro, o gráfico aqui está tudo feio, não é o gráfico do seno, só é uma ideia. A gente sabe que ele vai oscilando. Então, quando a gente olha para a extrema direita do gráfico do seno, é um sobe e desce, na mesma proporção. Não é um sobe e desce, ou seja, uma oscilação, melhor dizendo, né, tecnicamente falando. Não é uma oscilação igual a essa situação, que vai diminuindo, se aproximando de uma linha. O seno é uma oscilação que tem o mesmo padrão e não muda. Vai do 1 ao menos 1, 1 ao menos 1. Então, mesmo que você olhe para x grande, ou seja, x tendendo a infinito, o seno continua oscilando de modo que não se aproxima de nenhum valor. Então, esse limite aqui, ele não existe. Ok? Guys, esses dois limites são mais para termos noção mesmo. E é isso. Thanks.